O assunto agora é lúpus. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse transtorno, essa doença. Quem está aqui comigo é a Tatiana Hasegawa, que é reumatologista. Boa noite, Tatiana. Seja bem-vinda, viu? Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui de volta para falar dessa doença aí tão complexa. Pois é. Vamos começar então explicando para quem está nos assistindo o que é o lúpus e exatamente o que pode desencadear essa doença. Certo. Então, o lúpus é uma doença autoinflamatória, novamente, autoimune, parecida com aquela que a gente falou da vez passada, que é a artrite reumatoide. Então, como se nossos anticorpos, nossos soldados, começassem a agredir nosso próprio corpo, só que agora de uma forma mais ampla. Não só a articulação, a capa das articulações, né, as cartilagens, os tendões, mas também tecido conjuntivo. O que é isso? Pele, onde tem revestimento de tecido, olho, capa do coração, que é o pericárdio, a capa do pulmão, o rim, atinge o pericárdio fígado, também? sistema nervoso central, tudo. Caramba. Agora é uma doença bem mais extensa, vamos dizer assim, atinge muito mais órgãos, tecidos, além das articulações, né? Homens ou mulheres que são mais atingidos? Mulheres, negras principalmente, se for escolher uma etnia, assim, é a raça negra, mas também brancos, hispânicos, não tem muito, assim, mais, né, extenso, pega todas as raças, e jovens. Entre 12, 13 anos, 14 de idade, acredita-se pelo pico ali do estrogênio, do progesterona dessa mulher. Quando ela começa a menstruar, começa o fluxo menstrual, né, os hormônios a ficarem mais altos e, enfim, fazerem parte desse organismo, que é o início da menstruação da menina, geralmente eclode uma doença como essa, que às vezes já é hereditária, tá? Fica quiescente. Tem essa questão de ser hereditária? Tem, 30%, 40%. Tá. E aí depois eu acho que mais tarde a gente fala um pouquinho sobre a transmissão, o risco para o feto de mãe lúpica, né? A gente aborda mais. Antes da gente falar disso, eu queria que você me explicasse como é que a gente pode diagnosticar. Existe sintoma ou como que é diagnosticado em geral essa doença? Certo. Então, e no início a mesma coisa, aqueles sintomas frustros de gripe, de mal-estar, de febre baixa, dor articular, mialgia, parece uma dengue, parece uma gripe, parece uma infecção de garganta, vai enrolando, vai arrastando o tempo, não se diagnostica, começa a dor articular mais forte, grave, que não melhora com nada, com analgésico, com anti-inflamatório, e aí a pessoa começa a desenvolver lesão cutânea, geralmente, lesão de pele, feridas se abrem na pele, né? Então, ela é uma doença bem inflamatória, inflama, aquelas lesões em placa, parecido até com a hanseníase, né? Quem sabe o quadro de hanseníase, já ouviu falar, muita semelhança com a hanseníase. Então, pele e articulação que não melhoram com o tempo arrastados, e às vezes começa a entrar em falência renal. Há muitos pacientes jovens que vão para o primeiro emprego, às vezes vão fazer a bateria de exame para exame admissional, e está lá uma ureia e uma creatinina altíssima, às vezes quase já em diálise, vendo que perdeu o rim, quando vai fazer o diagnóstico, já era um lúpus ali, diagnosticado assim bem... Num exame admissional? Pode, a gente já viu o caso, porque são jovens, né? Sem tem nada, às vezes a pressão já está altíssima, não apresentaram uma lesão cutânea frustra, um quadro articular meio, né, inespecífico, uma febrinha que vai e volta, faz o exame, dá lá uma creatinina, uma ureia alta, que são exames que veem a função renal, quando vai ver aquele paciente às vezes está perdendo. Mas vamos dizer o seguinte, existe uma maneira, por exemplo, da pessoa perceber isso? Por exemplo, uma ardência na urina, alguma coisa no gênero? Tem, urina espumosa. Espumosa. Espumosa, quer dizer que a proteína já não está absorvendo mais no rim, está perdendo. Um emagrecimento muito súbito, uma fadiga, né? Fora esses outros sintomas parecidos com gripe. É bem amplo. Há lúpus que abrem mais a parte pele, né, que a gente chama de lúpus cutâneo. Então, dificilmente esse lúpus ele é sistêmico, atinge os órgãos internos, cérebro, dificilmente. Fica mais pele e articulação. É mais simples, mais fácil de tratar. Então, para a gente entender, são dois tipos. Esse de pele é um tipo... que a gente chama de lupinho, errado, mas aquele lúpus leve e o lúpus grave, que já abre grave. Geralmente quem tem lúpus grave não tem o lúpus pele. Quer dizer, o grave mesmo. Ou se tem um ou se tem outro. Geralmente. Basicamente é isso. Isso aí. E é uma doença que pode atingir basicamente qualquer órgão? Todos. Todos? Bem grave. A sobrevida antigamente, dependendo do meio social, condições socioeconômicas, é bem baixa, tá, Fábio? Assim, 10, 15 anos.
Agora, se você, né, já tem uma condição melhor de um acesso ao médico, tratamento, uma alimentação melhor, um estilo de vida melhor, com atividade física regular, você consegue prolongar isso por muito tempo. Hoje você tornou-se uma doença crônica e estável com remédios, controlada com remédios. Quer dizer, a lúpus, na verdade, ela não tem cura, Não tem mas cura. tem um tratamento. Tem um tratamento. Qual seria esse tratamento? Imunossupressor, basicamente, de altas doses, assim, né? Corticosteroides e outros quimioterápicos leves. Então, a moça, pensa, uma moça de 15 anos com lúpus que vai tomar um excesso de anti-inflamatório hormonal, que são os corticoides. Então, tem todo o efeito colateral do hormônio, tem todo o efeito colateral dessa droga, parecido com quimioterapia, que é forte, cai cabelo, às vezes deixa a menina estéril, né? Se for muito nova, às vezes não tem como proteger tanto os ovários, né? Tem que tratar risco-benefício, o lúpus, né? Com relação, acho que a gravidez é bom abordar, Fábio. Então, a mulher jovem que quer engravidar, a gente fala que sim, pode engravidar, quando o lúpus estiver fora de atividade por pelo menos um ano. O que é isso? Como é uma doença muito grave, ela vem em picos. Então, a gente inflama, olho, pele convulsiona, vai, rina, você trata, tira aquela mulher da crise, ela fica boa por um tempo, não dá para prever quanto tempo. Então, pelo menos um ano sem crise do lúpus, a gente aconselha a gravidez, mulheres jovens, né? E lembrando do risco para o feto. Então, o feto pode nascer com risco de transmissão de um feto lúpico e, principalmente, qual seria o risco para o feto? Cardíaco. Bloqueio atrioventricular. Então, ele faz um tipo de arritmia que o coração bate um pouquinho mais lento. Então, esse feto da mulher lúpica, o bebê da mulher lúpica, né, o embrião, tem que ser examinado com um olhar bem específico para a parte cardíaca, tá? Para a doença cardíaca. Se nós estamos falando de feto que pode ter, então eu posso dizer para quem está nos assistindo que crianças também podem ter lúpus. Crianças podem ter lúpus. Em que grau de gravidade, por exemplo? Fábio, depende. Pode ser um lúpus só do coração e pode ser um lúpus como o sistema imune da criança é imaturo totalmente, ela não vai desenvolver logo bebê, 0 meses, 1 mês. Demora uns 7, 8 anos para maturar, né? Maturar o baço, o sistema imunológico, o sistema linfático, e aí a gente começa a investigar. Se a mãe é lúpica, depois de 6, 7 anos de idade, você pede. Pode ser que detecte na criança, mas não faz na mãe nada. Na mãe nada, pode ser. Tem isso também. Da criança ter lá de trás. Aí, no caso, não seria... bom, seria hereditário? Sim, algum traço genético de um dos pais, né? Dos progenitores, ou mãe ou pai. Tem um traço hereditário obrigatoriamente? Tem. Nesse o lúpus caso. é bastante ligado à hereditariedade. Pode não ser, tá, Fábio? Ninguém tem e o filho nasceu. Então... Uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar a respeito, por exemplo, daquelas crianças, no caso, que vão ter que fazer o tratamento e, muito provavelmente, o tratamento da mesma maneira que um adulto, quer dizer, tomando os corticoides. Como que fica o crescimento dessa criança? O crescimento é bem complicado. Retarda esse crescimento, fecha logo os ossos, então fica uma criança menor. Isso que eu falei com relação até futuramente a fertilidade, né, do homem ou dessa menina fica prejudicado dependendo do remédio que a gente for usar, são remédios fortes, mas são usados, sabe? A gente não pode deixar de tratar. Uma doença bem grave, geralmente interna, tá? Essas pessoas, ela fica no hospital o dia, vai fazendo o remédio por etapa e numa clínica especializada para isso. Você sabe quando as pessoas sugeriram esse tema para a gente Aliás, você pode sugerir também temas no nosso site que nós trazemos. Esse foi sugerido por telespectadores. Eu imaginava a gravidade do lúpus, mas não tanto assim. Quer dizer, é uma doença considerada absolutamente grave. Gravidez de altíssimo risco e grave, nem se não tiver grávida, é grave mesmo assim. Que coisa. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos. Olha, você participa aqui do nosso programa e a gente pergunta aqui para a doutora Tatiana. A Edinalva Maria, de Ribeirão Preto, São Paulo. Aliás, um beijo para Ribeirão. Obrigado pela audiência aí, que eu sei que é bem alta. Ela faz a seguinte pergunta. Quanto tempo uma pessoa pode viver com lúpus? Varia muito das condições socioeconômicas dessa pessoa. Infelizmente, ainda é isso. Por quê? Depende muito de cuidados, higiene,
tratamento certinho com o médico, Tá. a consciência Não dessa pode pessoa. descuidar. Isso. Entendeu? A pessoa vai numa vez, depois some, né? Volta depois de 6 meses, 1 ano, às vezes o rim já é todo afetado. Tem que ser contínuo. É isso? Contínuo e frequente, Tá. tá, Fábio? Então vai depender disso, assim. Então, a vida inteira você vai morrer com o lúpus, não pelo lúpus, dependendo de como você tratar da sua doença, podemos dizer assim. Quer dizer, ela pode morrer de um infarto, sei lá, qualquer outra coisa. câncer, e o lúpus está com tá ela. ali. Isso. Que coisa, hein? Mais uma. Janaína Miranda, de Betim, Minas Gerais, pergunta: a mulher com lúpus pode engravidar? Falamos agora. Ou é Sim. possível que o bebê herde a doença? Respondemos agora também. Quero agradecer a participação da Janaína. José Franco, de Vitória, Espírito Santo. Olá, Fábio e doutora, boa noite. Gostaria de saber se o lúpus pode ser transmitido e qual a forma. Sim, pode ser transmitido e genético. Não é uma doença contagiosa, tá, Fábio? Acho que eu esqueci de explicar. Eu tenho lúpus, eu vou transmitir para você, não. Não é transmissão vertical, como, né, qualquer outra doença viral, bacteriana. É hereditário, é importante falar isso, tá? Tá. Pelo gene, pela Quer dizer, célula, pelo cruzamento. Só essa maneira. maneira. Assim, Por exemplo, uma pessoa não no ficar com convívio não passa. Não tem nada a ver. Nem o de pele. Nem o de pele, exatamente. Não é uma hanseníase, uma doença bacteriana que vai te contaminar. É só hereditário. Então, para deixar bem claro que ela não é infecto-contagiosa, não vai disseminar no meio, tá? Entendi. Olha, doutora Tatiana, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Fique à vontade, por favor. É só para lembrar, então, o lúpico precisa da participação, não só dele, como dos familiares. Para incentivar, para ir ao médico, tomar um remédio, que é um remédio um pouquinho pesado, com efeitos colaterais. Então, esse incentivo, esse estímulo dos cuidadores que moram com ele, da família, é muito importante para ele aderir. O apoio, é isso. Porque, aí, o emocional. Às vezes, a família sofre jovem, muito né? com isso, Sofre muito, a mãe, o pai. Então, às vezes, não vai mais não, desanima até o próprio paciente. Então, não. Pelo contrário, acho que incentivá-lo a cuidar, que ele vai viver bem por um bom tempo. Eu estou vendo a Nossa Senhora Aparecida aí com você. Eu queria perguntar, por exemplo, a questão da fé. Ajuda. Ajuda Como muito. já tem trabalhos, né, Fábio, falando isso, para câncer e também para as doenças autoimunes. Então, um grupo que orava, que tinha fé no tratamento, enfim, tinha sua religião, e do grupo que não fazia esse ritual de orar e tudo. O que aderia muito mais, vivia muito mais, a sobrevida era muito maior. Já tem estudos, trabalhos provando isso. Então, isso é importantíssimo. Tá certo. Doutora, obrigado pela sua presença nessa noite, muito bacana. E esperamos que a gente tenha contribuído um pouquinho mais para essas pessoas, que aliás são muitas, pelo que eu vi no dado estatístico, né, que têm essa doença e que sofrem com o lúpus. Isso. Obrigada a você. Viu?